Cada vez que você escuta esse som, ele fica mais agudo. Você pode reiniciar o vídeo quantas vezes quiser. E toda vez ele vai continuar subindo, infinitamente. Isso acontece porque ele é feito de 3 tons que tocam ao mesmo tempo. E pra enganar o seu cérebro, o mais agudo vai diminuindo de volume e o mais grave vai aumentando. E pra testar, assiste esse vídeo mais uma vez. Cada vez que você escuta esse som, ele fica mais agudo. Você pode reiniciar o vídeo quantas vezes quiser. E toda vez ele vai continuar subindo, infinitamente. Isso acontece porque ele é feito de 3 tons que tocam ao mesmo tempo. E pra enganar o seu cérebro, o mais agudo vai diminuindo de volume e o mais grave vai aumentando. E pra testar, assiste esse vídeo mais uma vez. Cada vez que você escuta esse som, ele fica mais agudo. Você pode reiniciar o vídeo quantas vezes quiser. E toda vez ele vai continuar subindo, infinitamente. Isso acontece porque ele é feito de 3 tons que tocam ao mesmo tempo. E pra enganar o seu cérebro, o mais agudo vai diminuindo de volume e o mais grave vai aumentando. E pra testar, assiste esse vídeo mais uma vez. Cada vez que você escuta esse som, ele fica mais agudo. Você pode reiniciar o vídeo quantas vezes quiser. E toda vez ele vai continuar subindo, infinitamente. Isso acontece porque ele é feito de 3 tons que tocam ao mesmo tempo. E pra enganar o seu cérebro, o mais agudo vai diminuindo de volume e o mais grave vai aumentando. E pra testar, assiste esse vídeo mais uma vez. Melhores jeitos que pessoas usaram o celular na aula. Essa pessoa cortou uma caixa de suco e encaixou o celular, mexendo com o pé. Essa garrafa de água tem um compartimento escondido. E essa calculadora também. Já essa pessoa fez uma capinha de celular feita de lápis pra colocar no estojo. Colocou a capinha dentro da camiseta da amiga e encaixou o celular. Um buraco no livro. Podem questionar os métodos, mas nunca os resultados. Melhores jeitos que pessoas usaram o celular na aula. Essa pessoa cortou uma caixa de suco e encaixou o celular, mexendo com o pé. Essa garrafa de água tem um compartimento escondido. E essa calculadora também. Já essa pessoa fez uma capinha de celular feita de lápis pra colocar no estojo. Colocou a capinha dentro da camiseta da amiga e encaixou o celular. Um buraco no livro. Podem questionar os métodos, mas nunca os resultados. Melhores jeitos que pessoas usaram o celular na aula. Essa pessoa cortou uma caixa de suco e encaixou o celular, mexendo com o pé. Essa garrafa de água tem um compartimento escondido. E essa calculadora também. Já essa pessoa fez uma capinha de celular feita de lápis pra colocar no estojo. Colocou a capinha dentro da camiseta da amiga e encaixou o celular. Um buraco no livro. Podem questionar os métodos, mas nunca os resultados. Pais que ativaram o ultra instinto. Esse pai tava jogando de fone, mas quando vê sua filha caindo, salva ela de um jeito épico. Esse livro ia cair na cabeça da criança, mas a mãe pegou na hora. O pai dessa menina percebeu que ela ia cair, mas como não ia dar tempo de ele salvar ela, jogou uma almofada perfeitamente pra ela não bater a cabeça. Esse pai salvou a criança com o pé e esse aqui caiu da moto, mas de algum jeito conseguiu dar uma cambalhota e proteger a cabeça do bebê. Pais que ativaram o ultra instinto. Esse pai tava jogando de fone, mas quando vê sua filha caindo, salva ela de um jeito épico. Esse livro ia cair na cabeça da criança, mas a mãe pegou na hora. O pai dessa menina percebeu que ela ia cair, mas como não ia dar tempo de ele salvar ela, jogou uma almofada perfeitamente pra ela não bater a cabeça. Esse pai salvou a criança com o pé e esse aqui caiu da moto, mas de algum jeito conseguiu dar uma cambalhota e proteger a cabeça do bebê. Pais que ativaram o ultra instinto. Esse pai tava jogando de fone, mas quando vê sua filha caindo, salva ela de um jeito épico. Esse livro ia cair na cabeça da criança, mas a mãe pegou na hora. O pai dessa menina percebeu que ela ia cair, mas como não ia dar tempo de ele salvar ela, jogou uma almofada perfeitamente pra ela não bater a cabeça. Esse pai salvou a criança com o pé e esse aqui caiu da moto, mas de algum jeito conseguiu dar uma cambalhota e proteger a cabeça do bebê. Esse é o poder da sua mente. Colocaram uma mão falsa na frente desse cara enquanto cobriam o seu braço real. Ele sabe que essa mão é de plástico, mas o médico convence o cérebro dele de que esse é o seu braço real. Ele faz isso passando uma régua nas 2 mãos ao mesmo tempo e depois passando só na mão falsa. E a partir daí ele realmente sente como se esse fosse o seu braço, mesmo que não estejam encostando na sua mão real, e se desespera quando batem nele. Esse é o poder da sua mente. Colocaram uma mão falsa na frente desse cara enquanto cobriam o seu braço real. Ele sabe que essa mão é de plástico, mas o médico convence o cérebro dele de que esse é o seu braço real. Ele faz isso passando uma régua nas 2 mãos ao mesmo tempo e depois passando só na mão falsa. E a partir daí ele realmente sente como se esse fosse o seu braço, mesmo que não estejam encostando na sua mão real, e se desespera quando batem nele. Esse é o poder da sua mente. Colocaram uma mão falsa na frente desse cara enquanto cobriam o seu braço real. Ele sabe que essa mão é de plástico, mas o médico convence o cérebro dele de que esse é o seu braço real. Ele faz isso passando uma
régua nas duas mãos ao mesmo tempo, e depois passando só na mão falsa. E a partir daí, ele realmente sente como se esse fosse o seu braço, mesmo que não estejam encostando na sua mão real, e se desespera quando batem nele. O que acontece se você tentar imprimir dinheiro? Por mais que possa parecer simples, uma coisa bizarra acontece quando você tenta. Albert Talton, em 2004, tava duro e resolveu copiar os últimos $20 que tinha. Só que a nota impressa ficou meio boa demais e acabou realmente convencendo as pessoas. Por isso, ele comprou mais impressoras e expandiu o negócio. E em só alguns meses imprimiu mais de $7 milhões falsos. Por causa desse cara, várias impressoras hoje vêm com mecanismos que te punem se você tentar imprimir dinheiro, incluindo mensagens te dando bronca. Não tente isso em casa. O que acontece se você tentar imprimir dinheiro? Por mais que possa parecer simples, uma coisa bizarra acontece quando você tenta. Albert Talton, em 2004, tava duro e resolveu copiar os últimos $20 que tinha. Só que a nota impressa ficou meio boa demais e acabou realmente convencendo as pessoas. Por isso, ele comprou mais impressoras e expandiu o negócio. E em só alguns meses imprimiu mais de $7 milhões falsos. Por causa desse cara, várias impressoras hoje vêm com mecanismos que te punem se você tentar imprimir dinheiro, incluindo mensagens te dando bronca. Não tente isso em casa. O grito mais alto do mundo foi a palavra silêncio. E sim, ela é professora. Mas quão alto ele foi? Um liquidificador chega a 88 decibéis, um jato a 100 e uma explosão a 150. O grito dela chegou a 121 decibéis. Produto versus avaliação. Uns cílios. Ficou lindo. Uma meia com dedo. Pra que ofender? Crocs pra cachorro. Melhor do que o do anúncio. Uma linda blusa. Meia de cachorro. Eu acho que ele não gostou. Roupinha pra bebê. Ficou fabuloso. Produto versus avaliação. Uns cílios. Ficou lindo. Uma meia com dedo. Pra que ofender? Crocs pra cachorro. Melhor do que o do anúncio. Uma linda blusa. Meia de cachorro. Eu acho que ele não gostou. Roupinha pra bebê. Ficou fabuloso. Produto versus avaliação. Uns cílios. Ficou lindo. Uma meia com dedo. Pra que ofender? Crocs pra cachorro. Melhor do que o do anúncio. Uma linda blusa. Meia de cachorro. Eu acho que ele não gostou. Roupinha pra bebê. Ficou fabuloso. Produto versus avaliação. Uns cílios. Ficou lindo. Uma meia com dedo. Pra que ofender? Crocs pra cachorro. Melhor do que o do anúncio. Uma linda blusa. Meia de cachorro. Eu acho que ele não gostou. Roupinha pra bebê. Ficou fabuloso. Essa escola tinha uma regra muito burra. Nessa escola, se você tivesse passando mal, só podia ir pra casa se vomitasse ou tivesse com febre. Um dia, esse menino tava com dor de barriga e pediu pra diretora pra ir pra casa. Só que eles acharam que ele tava mentindo e reforçaram que ele só poderia ir pra casa se ele tivesse com febre ou vomitando. E mandaram ele de volta pra aula. Só que ele tava com muita raiva, porque realmente tava com muita dor de barriga. E foi aí que, depois de muita dedicação e foco, ele conseguiu forçar o vômito na professora. Ele foi pra casa e logo depois mudaram a regra. Essa escola tinha uma regra muito burra. Nessa escola, se você tivesse passando mal, só podia ir pra casa se vomitasse ou tivesse com febre. Um dia, esse menino tava com dor de barriga e pediu pra diretora pra ir pra casa. Só que eles acharam que ele tava mentindo e reforçaram que ele só poderia ir pra casa se ele tivesse com febre ou vomitando. E mandaram ele de volta pra aula. Só que ele tava com muita raiva, porque realmente tava com muita dor de barriga. E foi aí que, depois de muita dedicação e foco, ele conseguiu forçar o vômito na professora. Ele foi pra casa e logo depois mudaram a regra. Animais que parecem perigosos, mas não são. E o contrário. Tubarão-baleia é o maior peixe do mundo e tem uma boca enorme e assustadora, mas só come plantas e peixes pequenininhos. Diabo espinhoso. Tem um nome e aparência horríveis, com todo respeito, mas eles só comem formigas. Então só se preocupa se você for o esmilinguido. Joaninhas. Fofas, né? Elas são canibais. Apesar de preferirem comer outros insetos, se faltar comida, elas vão comer umas às outras. Lores. Ele é o bicho mais fofo que eu já vi, mas é o único primata venenoso do mundo. Apesar disso, ele só come insetos, então tá tudo certo. Animais que parecem perigosos, mas não são. E o contrário. Tubarão-baleia é o maior peixe do mundo e tem uma boca enorme e assustadora, mas só come plantas e peixes pequenininhos. Diabo espinhoso. Tem um nome e aparência horríveis, com todo respeito, mas eles só comem formigas. Então só se preocupa se você for o esmilinguido. Joaninhas. Fofas, né? Elas são canibais. Apesar de preferirem comer outros insetos, se faltar comida, elas vão comer umas às outras. Lores. Ele é o bicho mais fofo que eu já vi, mas é o único primata venenoso do
mundo. Apesar disso, ele só come insetos, então tá tudo certo. Existe um alarme que toca e sai correndo. E só para quando você acorda, levanta e pega ele. Já esse te acorda espalhando várias peças pelo seu quarto. E só para quando você acha todas as peças e encaixa elas no lugar. Esse outro é um peso de academia. E só cala a boca quando você se exercita. Esse aqui também foge, mas voando pelo seu quarto. E você tem que sair correndo atrás dele pra ele parar de tocar. Esse aqui é um sargento que te xinga de todos os nomes até você finalmente acordar. Esse só desliga se você esmurrar ele com muita força. E esse vem com uma arma laser. E só desliga se você acertar o centro do alvo. O meu ia tocar pra sempre porque a minha mira é uma merda. Eu nunca mais reclamo dessa bomba. Existe um alarme que toca e sai correndo. E só para quando você acorda, levanta e pega ele. Já esse te acorda espalhando várias peças pelo seu quarto. E só para quando você acha todas as peças e encaixa elas no lugar. Esse outro é um peso de academia. E só cala a boca quando você se exercita. Esse aqui também foge, mas voando pelo seu quarto. E você tem que sair correndo atrás dele pra ele parar de tocar. Esse aqui é um sargento que te xinga de todos os nomes até você finalmente acordar. Esse só desliga se você esmurrar ele com muita força. E esse vem com uma arma laser. E só desliga se você acertar o centro do alvo. O meu ia tocar pra sempre porque a minha mira é uma merda. Eu nunca mais reclamo dessa bomba. O que acontece se você segurar um espirro? Depois de 5 minutos, você sentiria muita pressão na cabeça e nos ouvidos. Tipo quando você sobe a serra. Em 1 hora, o seu nariz poderia sangrar, além de romper os vasos dos seus olhos e ouvidos. Você também sentiria bastante dor e falta de ar. Em 3 horas, o seu tímpano poderia romper pela pressão. E em 12 horas, você poderia quebrar a costela pela força. Coisas leves. E depois de alguns dias, você com certeza iria de vala. Resumo, nunca segure um espirro. O que acontece se você segurar um espirro? Depois de 5 minutos, você sentiria muita pressão na cabeça e nos ouvidos. Tipo quando você sobe a serra. Em 1 hora, o seu nariz poderia sangrar, além de romper os vasos dos seus olhos e ouvidos. Você também sentiria bastante dor e falta de ar. Em 3 horas, o seu tímpano poderia romper pela pressão. E em 12 horas, você poderia quebrar a costela pela força. Coisas leves. E depois de alguns dias, você com certeza iria de vala. Resumo, nunca segure um espirro.